dois, três e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dia de Reflexão aqui na TSF. Eu sou José Paiva Capucho e já tenho aqui comigo o Zé Pedro Silva, o João Maria Joné e a Maria Escaja hoje não está aqui connosco. Hoje nós temos vários temas muito interessantes, como o Trump, o Irão, o Mundial de Futebol e um café que vai ter um enquadramento fantástico do Joné, porque eu não bebi cafés suficientes e, portanto, se calhar o Joné vai ter que me dar aqui uma ajudinha, está bem? Vocês querem dizer alguma coisa ou podemos trabalhar? Isto não. É sempre aquela parte em que vocês dizem não tenho, não, e depois eu avanço. É isso, não tenho, não. E então avança. Joné, posso? Não vais dizer nada sobre porque é que a Maria Escaja não está cá, não ias dizer? Ia dizer que nós tivemos que gravar o episódio mais cedo e, portanto, a Maria Escaja não... Podemos celebrar o dia de Portugal nem Exatamente. Porque para nós é quase o 4 de julho, fazemos um churrasco. O 10 de junho, o dia de Portugal, das comunidades portuguesas e do Senhor Camões. Que nós celebramos sempre juntos, não é? Temos essa tradição. Temos. E por isso é que a Maria Escaja, como não consegue estar connosco 2 dias, tu sabes não apareceu. Tu sabes porque é que o dia de Portugal é dia 10 de junho? Porque é que é essa data? O que é que aconteceu em 10 de junho? Não é no nascimento do Camões? É a morte do Camões. É a morte do Camões. É a morte! É, e uma pessoa fica um bocado naquela... Mas não aquela parte do... Do quê? Sim. Não percebi. Não, era para te calar para irmos para o café. Mas eu estou a dar uma informação interessantíssima. Sim, sim, é verdade. Isto é quase pedagógico. De repente sim. isto tornou-se um programa com maneiras. Não, até acho que é a primeira vez que introduz uma informação histórica. Exatamente. Muito bem, vamos para outras histórias, ou neste caso para mais um café. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípio escaldadinho. Vício dos fundos europeus, que é uma coisa que eu acho que interessa bastante aos três e não sei se não padecemos da mesma maleita. Qualquer um de nós tem vícios. Eu, neste caso, penso que nunca me viciei em fundos europeus. Aliás, em nada europeu no geral. Não sei se algum de vocês partilha de algum vício europeu. Penso que nunca recebi diretamente nada de um fundo europeu. Não? Nada? Muito bem. E eu estou no fundo, mas não era no fundo europeu. Pois. Pelos vistos, Joné, vais ter que me ajudar. Aqui o senhor Nuno Palma, cientista, escreveu um livro... Senhor doutor, doutor. por favor, doutor. Sim, ele vai-te bloquear no Twitter. Sim, eu sei que é um senhor um pouco raivoso e eu vou ter muita cautela, que eu também estou uma pessoa diferente, não gosto de me meter em guerras alheias. Um livro que desmonta... Ele vai adorar, ele adora que falem dele. Um livro que desmonta um dos maiores dogmas da integração europeia. Basicamente, Joné, vou tentar resumir, ele atenta o caso português, explora o caso português e diz que nós somos uns completos junkies de fundos europeus. Mas, pelos vistos, para dar cunho, não é, ao nosso lastro histórico de fundos, o próprio Nuno Palma também é, portanto, viciado em fundos. É isto? Parece que sim. Então, parece que tem uma casa na Marginal, ali em Oeiras, que é um erro, para começar. É um concelho com um outro ali tão bom ao lado que de facto não justifica. E que a casa foi renovada com um mecanismo, um instrumento financeiro para a reabilitação e revitalização urbana que beneficia de apoios europeus por via de juros bonificados. Que pronto, uma pessoa, as coisas, não é? Português que é português, as coisas estão lá para aproveitar. E de facto, ele tinha obras para fazer e havia o mecanismo e ele aproveitou, sim senhora. Agora, de facto, fica complicado depois andar a dizer que porque usa o PRR para construir casas e isto é uma vergonha, não sei o quê, que é, de facto, ou seja, uma declaração que ele fez mesmo. E eu até, lá está, eu tenho curiosidade com esta figura porque os livros parecem interessantes, eu e Zé Pedro estávamos a falar disto antes de entrar, os livros parecem interessantes e nós olhamos e ficamos a pensar, se calhar isto tem valor, e eu de facto também concordo com a premissa de que há muitas coisas em que os orçamentos de Estado, não só de Portugal, mas de todos os países da União Europeia, são substituídos por fundos europeus e não deviam, e é aproveitado para ter folga orçamental para outros sítios e não devia ser assim. Devia ser um extra e não uma substituição de funções essenciais. Mas é que depois uma pessoa pensa, se calhar vou ler este livro, parece uma premissa interessante, depois vê a personagem
em fúria. Eu, por exemplo, estou bloqueado por Nuno Palma, tanto na sua conta Nuno Palma, entre parênteses em português, como na sua conta Nuno Palma normal. Mas às vezes é aquela inglês. coisa do distanciamento entre a obra e o autor. Eu nunca interagi com ele, percebes? Mas ele tem a ideia de que eu não sou de extrema-direita e, portanto, irrita-se com isso no éter. E eu, de facto, podes fazer essa coisa de distanciamento entre a obra e o autor, mas uma coisa é, por exemplo, tu dizeres, o Kanye West é nazi, ou e é muito bom músico, nazis, mas a produção musical, os arranjos dos sons estão porreiros. Essas coisas não me parecem relacionadas. Agora tu dizes-me, esta pessoa faz comentário político e de atualidade completamente chanfrado todos os dias, mas o seu comentário histórico a longo prazo, atenção, ele à vista, a ver de perto é como aos óculos, não é? A ver de perto ele é mesmo mau. Mas depois ao longe ele tem imenso jeito. Tenho dúvidas, não é? Uma pessoa quando é maluca a ver o mundo no dia-a-dia, em princípio não vai, de repente ganhar sanidade para... Mas respeito quem lê e há quem diga que é bastante bom, só que de facto a personagem não me dá vontade nenhuma. Isto não pode ser daqueles casos daquelas pessoas que são viciadas, por exemplo, em jogo ou em droga e depois escrevem um livro para ver se a sociedade os perdoa. Zé Pedro, desculpa. Estava aqui, falta-me a referir Sim. que estão-nos a ouvir, não é? Porque às vezes a pessoa esquece que estamos na rádio. É José Paiva que puxa isso. Mas olha, foi bem introduzido, porque tu repara, sendo certo que uma pequena obra naquele imóvel, que eu não faço ideia qual é que é, mas naquela reabilitação também não faz dele um viciado, não é? Agora, há uma hipocrisia clara. Mas não é a única, repara, temos que ter de facto muito cuidado quando falamos de Nuno Palma, que eu aliás eu até prefiro chamar Nuno Palmada, porque aquilo é o que eu vejo sempre a dar sarrafadas em toda a gente. É verdade. Eu não sigo, não acompanho, mas de repente está sempre e é Nuno Pá mesmo. E é contra o resto do mundo sempre, o que neste caso faz sentido, porque o resto do mundo em princípio está correto. Porque este cientista, ele é cientista, é o que é um académico. Este académico aqui também diz economista. Acredita que também é a junção de várias profissões, a pessoa às vezes com o burnout. Mas acredita que tudo o que as pessoas dizem, defendem, enfim, refletem, foi baseado num livro qualquer dele, às vezes até um que ele ainda nem escreveu, mas se estás a pensar assim foi porque leste alguma coisa dele. Agora, sobre os fundos, é de facto uma matéria interessante. Ele acaba por se dedicar a matérias muito interessantes. Eu sou de uma... Mas pode ter sido um exercício que lhe deram nos viciados em fundos anónimos. Nos fundos, escreva livros. Exatamente, nos fundos anónimos. Se vai haver o livro, vai ter um apoio de um fundo. Vai ter lá no fim. Financiado com o FEDER e tal. O FEDER já nem existe. Ele lia de outra maneira. Não, eu sou do tempo dos fundos comunitários, aquilo era para piscinas e Range Rovers, vocês nem falem, hoje em dia está muito bom, muito bem está. Agora, eu vou-me apenas, como isto é um café, vou só às hipocrisias, porque eu prefiro outras, quer dizer, esta faz parte do conjunto das mais interessantes, não é? É aquela mesma coisa quando se vê os liberais a recorrerem aos apoios públicos e depois alguém aponta o dedo e diz, então, afinal de contas, e qual é que é a resposta? Peço imensa desculpa, mas nós vivemos no sistema em que vivemos, portanto é para aproveitar. Não é? Eu só queria era outro. E a mesma coisa também com comunistas, marxistas, não é? São apanhados, mergulhados no mais profundo capitalismo, a beneficiar de tudo que o capitalismo nos dá. Eu sou então isto é o sistema, quer dizer, nós também temos direito, não é? Portanto, nós queríamos era outro sistema, mas já que é este, aproveito. É o mesmo grau de hipocrisia, portanto, é isto, os fundos comunitários, a malta, tudo aqui na mama, não é? Na teta da União Europeia, a reabilitar, a fazer e a acontecer. Há aqui uma crítica, não é? Uma economia baseada, e insisto, não tendo lido o livro, nem o vou fazer, portanto é indiferente, mas com a base do problema sou capaz de concordar, e aliás falámos disto aqui há relativamente pouco tempo, não é? Eu quando vejo aí pela frente uma tempestade perfeita, uma delas é o fim dos fundos comunitários, e quando toda a gente discute, e há muitos que o fazem, eu vi um eurodeputado, Sebastião Bugalho, a fazer uma campanha inteira a dizer o alargamento, porque há aqui uma tendência a dizermos que queremos alargar, e uma pessoa esquece de um problema, é que se formos... Um dos problemas dos alargamentos, antes do aprofundamento, é que alargamos, e depois temos que ir lá meter dinheiro, não é? Porque faz parte do alargamento, como nós beneficiamos. Vazio. Não, e depois os outros têm que deixar de ter os fundos. E nós, sem fundos, e com outras dificuldades, nomeadamente crises energéticas e por aí fora,
vamos de vela. É pessimismo. Qual que é pessimismo? Realismo. Não é? Portanto, estamos completamente sustentados na base do fundo comunitário e, de facto, na teta da União Europeia, e não temos capacidade sequer de autoprodução, não é? Quer dizer, não somos competitivos se desligasses tudo isto. Fazendo só uma pergunta mais a sério. Porque Ele já foi bastante a sério. Não, eu sei, mas nós já também estragou. Há uma gênese das pessoas que vão para fora, portugueses que vão para fora, de um certo pessimismo e estar sempre ali a carregar na tecla dos problemas de Portugal. Isso também não convinha mudar, de certa forma. Sinto sempre que as pessoas que estão fora de Portugal, e bem, porque de facto nós somos atrasados em várias coisas, mas depois há coisas muito boas. Enquanto não... Estamos sempre ali, o Nuno Palma parece entrar nesse ramo da pessoa que foi estudar, a pessoa que foi fazer isto, foi fazer aquilo, depois vem para aqui, lá está, trabalhar, comentar, também ser pago em Portugal, mas continua com... É natural que os portugueses lá fora, ou seja onde for, critiquem Portugal, assim como os franceses criticam a França e os ingleses. E bem. Pronto, exato. Mas às vezes chateia um bocado, não é? Não pode chatear, porque tu tens, de facto, se tu pensares, acho eu, quer dizer, mais uma vez, chama-se pessimismo, tome nas tintas. Se tu olhares para a evolução do país nestes anos todos, desde 86, não é? Desde a adesão, e comparares com outros, nós isto é quase como um aluno, ou tem boas notas ou tem mais notas. Nós não tivemos, ou um futebolista, já que vamos falar do Mundial hoje, não tiveste uma boa prestação, quer dizer, em matéria de desenvolvimento, transportes, vias de explicação, transportes públicos... Mas essas pessoas, que eu estou a dizer, podiam acrescentar valor, em vez de estar sempre a queixarem-se. Olha, eu dou sempre um exemplo, quando dizem essa coisa, eu dou um exemplo, que é, tu vais a um restaurante, um chefe, estrela Michelin, ele serve-te uma coisa que tu não gostas, e tu criticas, dizes, não, isto não está bom. Tu não és obrigado a ir à cozinha a fazer melhor. Sim, a não ser que eu seja chefe. A única coisa que tu dizes é, isto não está bem. Sim, quer dizer, isto já é um contributo, porque o chefe vai pensar e vai olhar para o prato e ver o que é que eu não fiz bem. Portanto, essa é a ideia de quem critica. Sendo que aqui há uma participação cívica, não é? Esta pessoa participa civicamente e democraticamente, portanto podia contribuir. Mas aí estás a falar do Nuno Palma. Sim, até estamos a falar de termos filosóficos, se quiseres. Não, mas eu por acaso acho que escrever livros... Sim, pode ser uma boa parte da solução, sim. Nada contra o que o senhor faz de contribuir para o debate público. Agora, ele tem uma parte um bocado maluca que eu acho que ele precisa, pronto, de acompanhamento, ou de medicamentos, ou de alguma coisa. Lê um livro de autoajuda. Que ajudava, porque depois não apetece. Mas esta coisa que o Zé Pedro diz da hipocrisia, a mim também me interessa. Eu acho que isso é normal. É normal as pessoas viverem, é o que o Nuno Palma diz. Eu hei de pesquisar o que é que ele diz sobre os esquerdistas usarem iPhones. Mas ele diz que é o sistema e eu vivo com o sistema. Está certo? Muitas vezes isso se torna caricatural. Ou seja, no caso dele eu acho que fica cómico, não é? Porque uma coisa é tu dizeres, eu não posso evitar fundos europeus porque andei no elétrico e o elétrico número 15 é... Ele diz isso, ele diz que toda a gente beneficia de fundos porque sai de casa. Claro, outra coisa é um gajo ir concorrer ao concurso que sabe que, não sei, e da mesma maneira, uma coisa é um esquerdista ter um iPhone e outra coisa é um esquerdista ter práticas laborais de exploração dos seus trabalhadores. Ou seja, uma coisa é uma contradição voluntária e outra coisa é uma existência sistémica, não é? São coisas diferentes. Acho que ele está mais nesta segunda categoria de um comunista que seria patrão e não daria subsídio de férias do que na categoria de um comunista que teria um iPhone, que me parece, lá está, uma coisa mais ou menos difícil de evitar. Sim, também concordo que estaria mais nessa segunda aí, que também existe. Também existe. Muito bem. Nós agora como o café já está... Como os feministas que depois se vai ver os casos de assédio, também existe. Também existe. Nós agora temos que nos acalmar, porque no Nuno Palma tive informação agora que está a caminho. Não está a caminho do Twitter. Sim, está a caminho do Twitter e vai falar sobre dito de reflexão. E, portanto, eu acho que ele é mais baixo que esta cadeira, portanto acho que nós também dávamos conta dele. Terminamos com uma piada de altura. Já percebi os teus gostos humorísticos. Vamos então à reflexão. Vamos refletir. Ora bem, o Mundial de Futebol, o maior de sempre, arranca daqui a 2 dias. É o primeiro com 48 seleções. Portugal entra em campo dia 17 de junho, frente à República Democrática do Congo, e o nosso selecionador fez capa do Expresso a dizer que o Mundial não é, vá lá, um objetivo, é um sonho. Joné,
Tu que passaste os últimos dias a ler um calhamaço sobre o Mundial, nós tenho aqui várias coisas. Por exemplo, olha, não sabia que o Ronaldo era o segundo mais velho, quer dizer, sabia que era um dos mais velhos, mas é o segundo. Por exemplo, o Craig Gordon na Escócia tem 43 anos, mas estamos ainda longe dos 45 de outro jogador. E temos muitos jogos, há aí malta a dizer que vai ver os jogos todos, não sei como é que vai conseguir. E é interessante porque este Mundial que se passa no Canadá, México e Estados Unidos, e depois isto vai se ligar com os outros temas que nós temos aí também da guerra com o Irão e Trump e tal, chega num momento muito crispado e muito politicamente ativo. O Mundial é interessante, este Mundial é interessante também por causa disso, ou por ter todos estes, e tu também tens aí alguns dados que falámos em off, ter todos estes interstícios desportivos também ganha mais interesse? Ou achas que é só mais uma prova milionária para cumprir calendário e isto não vai ter interesse nenhum, vamos só ver Portugal e depois vamos à nossa vida? Eu acho que, obviamente, as pessoas ficam chocadas com a maneira como a FIFA tem monetizado o futebol, com claras consequências para o espetáculo, não é? E isso é um tema. O Mundial tem equipas a mais, os jogadores jogam jogos a mais durante a época. Nós estamos a ver agora nos jogos de preparação para o Mundial que quase todas as seleções estão a perder jogadores por lesões, e que são lesões obviamente ligadas ao cansaço e ao desgaste, que é esta ideia de vamos só fazer mais 3 ou 4 jogos de Champions League, vamos só fazer mais não sei quantos jogos de Mundial de clubes, e vamos só fazer mais não sei quantos jogos do Mundial. É uma maneira de esmifrar os intérpretes e também tornar o futebol mais desigual, porque dá vantagem às equipas que têm dinheiro para ter 23 ou 26 ou 30 jogadores de grande qualidade num plantel, e depois dá vantagem às seleções também, ou seja, perde-se um bocadinho aquela coisa de a Roménia tem o Águi, ou a Bulgária tem o Stoichkov e o Balakov, e portanto isto vai dar bom resultado, porque os outros depois têm, o Balakov chega cansado e os outros depois têm 30 suplentes com a qualidade dele, não é? Portanto, isto perdeu um bocado da graça, eu acho. Eu nem sequer sou do tempo desse Mundial de 94, mas essa parte perdeu um bocado a graça, porque por um lado os atletas chegaram muito melhores, portanto muito mais resistentes, mas por outro faz-se esta coisa que perde interesse. Dito isso, é sempre, eu acho, um momento muito engraçado politicamente, porque lá está, é a capacidade de separar as coisas que as pessoas têm. É o mais interessante politicamente, pelo menos deste século, se calhar. Eu acho que os dois anteriores foram bastante, não é? Porque eu acho que eles são sempre. Sim, são. Mas com um político como Trump tão envolvido... Mas o Mundial, eu lembro que os últimos 2 Mundiais, no Messi teve que usar uma coisinha dos árabes, e no anterior o Putin é que deu a taça, não é? Portanto, e o último foi jogado no inverno para poder ser jogado num sítio onde não dá para viver, que é uma coisa que as pessoas eventualmente vão de chegar à conclusão. Espero eu. Mas sim, este momento de um país que tem proibida a entrada, nós vemos seleções inteiras de países africanos a serem tratados como criminosos à chegada aos Estados Unidos. A equipa do Irão ainda não entrou quer dizer, a equipa do Irão não tem uma regra de imigração curiosa, que é não ter autorização para passar de um dia para o outro. Ou seja, pode entrar nos Estados Unidos, mas só para trabalhar durante o dia, e depois tem que se ir embora. Certamente, é fazer o jogo. Certamente que havia muitos mexicanos interessados nesse contrato de ir lá fazer negócio e voltar. A árbitro da Somália que tu tinhas falado foi barrado a entrar. Sim, por exemplo. A pessoa pega o serviço, não pode. A pessoa tenta separar as duas coisas, e os mundiais são sempre esse esforço. Mas as coisas estão sempre lá. Tenta esquecer-se da quantidade de trabalho escravo que foi usado no Mundial do Qatar, mas cada vez que olhava para um estádio eu pensava nisso. Tenta esquecer-se do Mundial ser do Putin em 2018, mas ele aparecia sempre nas câmaras. Tentavam esquecer-se em 78 que a Argentina tinha uma ditadura militar que fez desaparecer 30 mil pessoas,
para nunca mais saber para onde é que elas foram, mas eles faziam muros à volta dos estádios que era para não se verem as barracas. Portanto, mas mesmo assim, esse, por exemplo, eu já vi, por exemplo, vários documentários, ou seja, foi um momento na história que não, na altura não deve ter sido muito falado, mas depois, hoje em dia as pessoas sabem o que aconteceu, se calhar comparado com isso do Putin, isso também a memória não é, está mais fresca. Mas... Sim, mas foi um momento. Sim, claro. O Cruyff disse que não foi por causa disso, a Holanda perdeu a final e não tinha o melhor jogador. Por exemplo, tu não tens esses casos aqui. Não há ninguém que tenha dito que assim mais relevante. Essa diferença também é interessante. Em todos estes 3 mundiais, nós tivemos aquela polémica sobre as braçadeiras de apoio à comunidade LGBT no Mundial do Qatar, que se podia, se não se podia. Sim. Mas no geral nós não temos isso já. Que é um futebolistas, ainda mais um maior futebolista do mundo, não é? Pois, imagina. Ronaldo já mostrou que não está interessado nessa... Bom, está interessado noutro tipo de política. Mas imagina o que é que seria hoje em dia um bolador, não sei se o Cruyff era bolador em 78, mas o melhor futebolista do mundo para toda a gente, que hoje em dia se calhar é um bocadinho difícil dizer quem é, mas imagina que o Mbappé dizia, o Haaland dizia, eu não vou ao Mundial porque não me revejo nisto. Mesmo assim o Mbappé é dos mais envolvidos politicamente, pelo menos em França internamente. Há jogadores de facto com essa predisposição, mas é diferente, e mesmo nisso se vê que os futebolistas perderam independência, se tornaram um bocado mais autómatos. Portanto é um Mundial da modernidade. Um Mundial que é mais dos Estados Unidos do que dos outros. Tem para aí mais de 60 jogos. É importante dizer que 2/3 do Mundial, acho eu, são jogados nos Estados Unidos. E tenho muitas dúvidas que corra bem do ponto de vista de ocupação dos estádios, porque quem é que quer ir para os Estados Unidos viajar agora? Os Estados Unidos fizeram um caminho para este Mundial a dizer, não venham, que nós também não queremos gente, e portanto acho que vai ser um Mundial carregado de política interessante de seguir. Sim. Sr. Pedro Silva, vais estar mais atento ao que se passa fora das 4 linhas, sempre quis dizer isto em antena, ou só te interessam os jogos de Portugal? Não. Assim, os jogos de Portugal interessam-me residualmente também, porque eu não sou propriamente aquele fã da seleção. Já disse isto milhares de vezes, não acho que seja uma competição nos mundiais, os europeus. Eu sei que isto é impopular de se dizer, mas estou completamente nas tintas, porque a pessoa deve dizer aquilo que lhe vai na alma, e quem diz a verdade não merece castigo, não é? Eu não acho assim uma coisa. E depois nós temos esta questão de quando nós. A única piada dos mundiais e dos europeus é ser a turma de um determinado país. Não é que eu seja propriamente nacionalista nesse aspecto, nem nesse nem noutro. Pode ser. Mas já que a competição é essa, que seja, não é? E depois quando eu tenho treinadores. Um cavalo de Troia, no fundo, espanhol, quer dizer, com todo o respeito, e eu até sou um iberista, só para se ver o meu nacionalismo, não é? E há uns anos tínhamos o Scolari, não acho graça, não acho piada, acho que aquela ideia de irmos lá todos, pelo menos, enfim, eu sei que há uma diferença entre jogadores e selecionadores, bem sei, mas questiono-me é porque é que ela existe. Portanto, enfim, prefiro ver o desporto pelo desporto, ou seja, se houver um jogo muito interessante, e haverá com certeza, que não meta a seleção portuguesa, pode até ter muito mais interesse do que então os nossos primeiros jogos de qualificação, meu Deus do céu, quer dizer... Podes seguir, por exemplo, Cabo Verde. Cabo Verde, exatamente. Cabo Verde, Curaçao, Jordânia e Uzbequistão. Ora bem, Curaçao, são estreantes? São estreantes. Fora das 4... que eu estou a ver aqui a ver. Foi malandro, não é? Porque Cabo Verde tinha conseguido o feito de ser o país mais pequenino a qualificar-se, e de facto num continente em que a qualificação é difícil, como o continente africano. Sim. Há países enormes da África e com uma história enorme de futebol que não estão no Mundial, e de repente, como já há 3 países da América do Norte qualificados por serem anfitriões, o Curaçao consegue qualificar-se e rouba esse recorde a Cabo Verde. Acho que tem 400 km. Impressionante. É uma coisa um bocado... Devia ter deixado de olhar. Agora já não há mais lugares de qualificação para a América do Norte. Acabou-se. Ou mais um. É uma participação que seguramente ficará no coração. Sim, é que esta gente tem muito material. Curiosamente, é um país que ainda tem mais isso do que Cabo Verde. É mais essa ligação. Mas acho que todas as pessoas da seleção do Curaçao, ou quase todos os jogadores, nasceram na Holanda. E são jogadores da Liga Holandesa, portanto... Claro. A volta ainda ganham. Isso era excelente. Mas há muita gente a prever a vitória portuguesa, portanto, atenção.
Fora das 4 linhas também acho que há muita matéria de interesse, nomeadamente o facto de o Mundial, não é? O futebol estar agora quase como a Eurovisão, não é? O pessoa já não sabe, será que eu posso ver? Será que eu não estou aqui a ofender? E sim, bem se lembrou o Joné, porque não há, só se organizássemos um Mundial em Portugal, e mesmo assim tinha que ser no Alentejo, só aí é que não havia problemas de alguma índole, sabes? Porque para o Norte pode haver movimentos regionalistas e isso podia levar a um conflito. Portanto, o sítio mais pacífico do mundo era se fizéssemos um Mundial apenas no Alto Alentejo e do Baixo Alentejo. Não, mas ou seja, já houve mundiais, os do pós-guerra são engraçados porque foram realizados nos países que tinham sido neutros na guerra, na Suíça e na Suécia. Mas há mundiais e mundiais, não é? Ou seja, o da Coreia-Japão tu não vais dizer que foi um mundial, é um mundial simpático. Esse é simpático, a Alemanha 2006, a África do Sul 2010. Sim. Mesmo o Brasil, apesar de, aquilo da Dilma estar um bocado mas na altura simbolizava uma coisa. Estes estão mais ao nível do primeiro mundial, do segundo, na verdade, do segundo mundial que foi organizado em Itália e que no fim teve uma taça do Mundial e uma taça do Mussolini. Exatamente. Que foi o próprio que deu. Então, sobretudo também a acompanhar uma fase do mundo que está um bocadinho mais deteriorada, porque tu falaste em Putin, mas Putin degenerou, não é? Putin chegou a ser uma pessoa aceitável, estava para levar até... Mas não em 2018. É isso que eu estou a dizer, degenerou já nessa fase, não é? Portanto, às vezes não foi o Mundial que se estragou, nem os países foram os seus líderes. Como Nuno Palma. Exatamente. Agora, nós temos que ver uma coisa. Isto está num ponto em que o Mundial organiza-se em 3 países, não é? México, os Estados Unidos e Canadá, mas já não sei se não acaba depois apenas num país, não é? Porque, entretanto, não sabemos se o Canadá... repara, é que o Mundial ainda leva umas semanas valentes. Não sabemos se o Canadá, entretanto, não se torna Estados Unidos da América. Mesmo o México já ficou sem o Golfo. O próximo passo é ficar sem o próprio México. Apesar de haver ali umas boas relações, enfim, relacionadas com outros temas, mas estabeleceu-se um contacto diplomático, mas nunca fiando em Donald Trump, não é? Portanto, será que Donald Trump vai ver um jogo ontem de Portugal? Ontem já levou com uma vaia. Ele não faz mais nada. E os Knicks perderam. Exatamente. Não, porque eu estou aqui a ver Portugal-Colômbia, é um dos jogos mais caros da fase de grupos, já supera Super Bolas. Foi aqui há um mês. Qual? O Portugal-Colômbia. Aquele que é à meia-noite para nós, meia-noite e meia, é o único da fase de grupos. Pois, há muito público lá. Há muitos lusodescendentes. Claro. E também há muitos colombianos nos Estados Unidos. Eu penso que o jogo é em Miami, que é um sítio onde há muitos colombianos. Pois é. Como é que se comportará, se nós formos à final, Luís Montenegro António José Seguro e Luís Montenegro começam a ir aos jogos para ir a partir dos quartos ou meias? Há sempre pessoas que vão já, às vezes é o ministro. Vão intercalando presidente com... Calculo que a ministra Trump que é a Margarida Balcer Lopes, não é? Mas vão todos e vão já. Eu só critico uma coisa nesta representação portuguesa, que portanto, há um termo que é parolice. Nós somos muito parolos. Há bocado ele estava a criticar aqueles que dizem mal do país, lembras-te? Há cerca de 10 minutos. Olha, nós dizemos tanto mal, vai escrever um livro a parolice nacional. E depois beneficia da parolice. Isso aí, depois é o próprio do parolo, não é? Eu acho que é não, isso. Pá, acho que esta coisa do sonho, não sei o quê, ainda no dia vi o Nuno Luz a falar de que de facto falta-nos essa coisa, temos todos muito amigos e sonhar. O que é isso? Se nós temos mas a seleção tem mais dinheiro, melhor jogador, o que é essa treta do sonho? O Zé Pedro é um resingão, obviamente, e ninguém... Eu também, mas eu acho que nós temos é que ganhar ponto final. E ninguém esquece final. isso. Mas eu acho que a seleção tem convidado muitas pessoas a terem a atitude do Zé Pedro, não é? Ou seja, a seleção tem-se fechado aos portugueses, seja por ir fazer amigáveis para fora de Portugal. Não, jogos de treino com bilhete. Tinhas que pagar o bilhete para ir ver o treino. O que é isto? Isto é tudo muito mal feito. Ainda agora este jogo do Chile, que de facto no Jamor podia-se ter organizado uma grande coisa, tipo um piquenique geral, nada. Não há... A federação é uma coisa acima de tudo para as pessoas ganharem dinheiro. É uma máquina de fazer dinheiro, não tenhas dúvida. E está na mão das agentes e... Isto afasta as pessoas do futebol, daí da seleção. E depois tens os jogos todos em sinal fechado, não é? Também não ajuda muito.
Não Os jogos da seleção estão em Não, os da seleção não, mas os do Mundial. Okay. Não, mas olha, que SIC TV e RTP vão passar. Conseguiram passar. Tem 20 em 100 e... Eu acho que isso é porque está do outro lado do Atlântico. Se fosse cá na Europa era mais fácil licenciar. Não tenho a certeza. Estou a dizer isto sem garantia nenhuma. Não tenho a certeza. Mas... Tem vindo a cair ao longo dos anos. Certo, sim, está bem. O futebol tem saído do canal aberto. Sim. As pessoas cada vez menos veem futebol. E faz sentido. Dizes bem, eu sou Rosingão, eu não estou para isto. Muito bem. Às vezes estou a ver a nossa seleção. E então, quando os convocados, quando foi os convocados, a pessoa tem que ter ali uma pontinha de revolta. Porque, mas repara, isso é sempre. E eu digo-te uma coisa: eu não sou esse especialista em futebol, estou longe disso, não sei, não conheço o historial dos jogadores, mas há certas coisas que são óbvias e básicas. Aliás, nós agora, quando tivemos aquele pequeno teatrinho, aquela revista à portuguesa com o quarto guarda-redes, que sim, não foi tirar o lugar a ninguém, a gente já sabe que não foi tirar o lugar a ninguém, eu percebi naquele momento. Mas quando aquilo é feito, já se percebeu para quê? Para dizer que aquele guarda-redes vai ao Mundial. Vai, entre aspas, não é? Quase por uma questão de valorização para o seu agente e tudo isso. Mas só olhando para aquilo é capaz de ficar com entusiasmo. Repara, eu invejo quem consegue ter esse entusiasmo. Atenção, não é? Eu já sei que quando é o pito inicial, aquilo nós ligamos à equipa e estamos ali feitos loucos. Claro. Isso é evidente. Agora, olha, há bocado falavas da questão das críticas e tudo isso. Temos que criticar, porque se isto está assim com críticas, ou seja, com domínio sobre a federação por parte de agentes, com coisas que não se explicam muito bem. Se isto está assim com críticas, imagina se estivéssemos todos feitos parvos a dizer ai que bom, viva Portugal. Não, é preciso que haja críticas, não é? E nós precisamos de uma seleção. Repara, eu só ouço falar que nós temos os melhores do mundo. Supostamente. Quem ganha a linha dos campeões estão lá 2 ou 3. Estão dois pelo menos. Pelo menos 3. Nuno Mendes. Eu por acaso não estava a contar, mas Vitinha. João Neves, mais Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos. Sim, mas aqueles que participaram foram 2 ou 3 que participaram na final. Não jogaram todos. Jogaram todos. Pronto. Então, muito bem, ainda mais. Da Liga dos Campeões. Depois temos a quantidade de atletas que nós temos que está ao melhor nos melhores clubes do mundo. E depois está tudo a jogar para um reformado. Que é para fazer dinheiro de camisolas. Depois uma pessoa olha para a própria da sua equipa e da construção e tudo isso e vê. E até parece o selecionador a dizer não somos favoritos, pois. não só é favorito quem já ganhou uma vez, claro. Que é a coisa mais absurda de se dizer. Parolo. Pronto, e isso aí, o entusiasmo é difícil, mas eu invejo quem o tem. Depois vamos daqui a um mês ver o livro fotográfico de Zé Pedro Silva da sua viagem aos Estados Unidos. Eu espero que o Mundial agora dura tanto tempo que eu espero que nós tenhamos mais oportunidades de falar sobre isto, não é? Porque isso agora vai durar mais de um mês, que é uma coisa extraordinária. Vamos arrumar aqui este tema. Eu estava a ler o livro e estava... já foi há algum tempo, estava a ler sobre o Mundial de 78, exatamente. E uma pessoa estava a dizer, pois afinal a 25 de junho. E eu pensei, querido, 25 de junho. Não me lembro de nenhuma final antes do meio de julho. Bom, eu retirei aqui uma frase do dia, não é? Basicamente já a disse, mas acho que se vai ligar um bocadinho ao segundo tema. A frase é: façam-nos sonhar. Quem é que terá dito isto? Façam-nos sonhar. Luís Montenegro. Não. Foi o seguro então? Foi sim, senhor. Foi outro. Não falhaste a primeira? Não, foi outro. Não. Mas eu acho que disseram os dois. Mas é aí, olha, estás a ver como tu estás a ler o que eu coisa. Montenegro e Seguro aparentemente estiveram, finalmente, arrumaram os seus arrufos políticos e estiveram em lua de mel no Luxemburgo. O Primeiro-Ministro foi ter com o Presidente da República. Mas eles têm algum arrufo político? Supostamente tinham tido, até por causa das intempéries, que António José Seguro foi um bocadinho mais duro com o governo. Eles gostam tanto um do outro. Adoram-se, certamente. Luís Montenegro e António José Seguro já perceberam cedo, se calhar como Marcelo e António Costa, que um Primeiro-Ministro e um Presidente da República não podem estar em permanente choque. As pessoas parecem não gostarem muito disso. Aquilo que tu viste ou do que tens lido desta agora relação, nós ainda a semana passada falámos que há várias coisas a serem votadas no Parlamento e várias medidas tensas, os pacotes laborais, as prestações sociais únicas. Quando António José Seguro diz que ele e o Primeiro-Ministro têm que se complementar, isto quer dizer o quê? É uma coisa que nós podemos saudar ou é tudo meio treta? Bom, vocês podem saudar, eu não saúdo. As pessoas são livres de saudar. Eu vou-te explicar porque tivemos mais uma cena caricata. Aquela cena de António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, que eu acabei agora há pouco tempo a terapia para ver se me esquecia daquilo. O que? O do guarda-chuva? Sim, e foram estes anos todos a tentar esquecer aquele momento.
E agora levamos com este, que é, vão ao Luxemburgo, onde existe uma grande comunidade portuguesa, gostava que vocês voltassem. Eu estava a ver aquilo e estava a dizer, vou ter que voltar para a terapia, porque não tem, repara, os dois, e depois as brincadeiras da esquerda e da direita, que não há coisa que mais me enerve, não é? Fizeram uma praticamente igual à do chapéu de chuva, não é? Porque há um que vai para a esquerda, então eu vou para a direita. Mas estes discursos saudosistas, como se estivéssemos melancólicos, como se estivéssemos em 1960, sabes? Metam-se lá no barco, venham ter connosco no barco, é difícil. Mas metam-se lá à volta, nada daquilo faz sentido, acho eu, é a minha opinião. Diminui-nos. Ai, Portugal. Sim, diminui-nos, diminui a comunidade. Porque parece que ainda estamos nos êxodos migratórios dos anos 60, em que era uma imigração, e boa parte das pessoas lá estavam com certeza que ainda vem daí, naturalmente, que são as primeiras, uma pobreza extrema, mas hoje em dia as comunidades já estão completamente misturadas, não é? Ou seja, já há outro tipo de imigração ali, e portanto continuar a ir a primeira figura do Estado e a segunda, visitar um campos de refugiados, neste estilo político quase, acho um absurdo, não é? Acho que não respeita. Eu sei que as pessoas podem lá estar a aplaudir e com bandeirinhas e a gostar daquilo tudo, mas quer dizer, acho que em termos de imagem de um país, acho uma coisa paupérrima. Só para dizer que isto foi no âmbito das celebrações do Dia de Portugal. Mas o Dia de Portugal é sempre comemorado assim, não é? Sim, sim. Agora vamos ali ao Luxemburgo, da outra vez com o António Costa e coisa, foi Paris, quando houve aquela cena, e eu sinceramente Suíça, também houve um 10 de junho acho que é um momento de intervenção política pobre de espírito. Mas qual seria podemos aqui teorizar sobre uma outra boa opção? O que é que eles poderiam fazer de diferente? Eu gosto desta. Não ir? Não é questão de não ir. Portugal tem que, olha, eu preferia que não tivéssemos tantas queixas como temos das representações diplomáticas pelo país, porque essas temos há anos e continuam, e depois há este folclore, esta fantochada, não é? Portanto, estamos aqui todos presentes. Marcelo Rebelo de Sousa também foi aos Estados Unidos, onde aliás havia queixas gigantes relativamente aos consulados, portanto, onde as pessoas têm, e depois a questão das eleições, não é? Pessoas que não podem votar porque há aquelas coisas, mas depois fazemos insisto, este teatrinho, vão lá os dois, e as pessoas gostam muito, vão os dois como se fosse o Tony Carreira e o Toy. E eu acho que em termos de discurso político, em termos de imagem nacional, porque o 10 de junho é o dia de Portugal, quer dizer, portanto, as comemorações que tomaram esta semana devia ser um momento para promover tudo o que é Portugal, a sua cultura, a sua economia, o que há dela, coitadinha, pronto, enfim. Mas promover tudo isto. Promover. Não é promover António José Seguro e Luís Montenegro, a gente quer lá saber deles. O trabalho deles não é promoverem-se a eles próprios, é promoverem o país, mas eles promovem-se a eles próprios. O discurso é eu. Porque quando eu estou a dizer vocês são o melhor que nós temos no mundo, os portugueses estão lá fora, fazem coisas incríveis, isto é treta. Isto é poesia. Isto interessa para alguma coisa isto. Portanto, eu olhando para as celebrações, para as comemorações, para estes espetáculos, não vejo a promoção, como digo, daquilo que devemos fazer lá fora. Do nosso valor. O pouco que temos, mas para que tenhamos mais, temos que o promover. E, portanto, olho para aquilo e vejo uma festa fechada apenas para uma comunidade e para dizer sempre que vocês são melhores que nós temos e voltem um dia se puderem. Acho que isto é pouco. É assim tão pouquinho? Eu não concordo. Eu acho que é uma iniciativa louvável. Acho que Portugal tem isto de raro, principalmente em países europeus e da Europa Ocidental, que é uma diáspora tão grande, tão expressiva e tão ligada, não é? Portanto, não, são coisas recentes e as pessoas ainda sentem muito o país e, portanto, acho importante e bom que se tenha esta iniciativa de fazer o Dia de Portugal com as nossas comunidades imigrantes, porque é uma coisa que não há muito, não é? Haver milhões de pessoas, ou milhões até há, mas uma proporção significativa da população, se nós fôssemos a comparar, provavelmente, mas nem sei se não há mais portugueses fora de Portugal do que se fores contar todos os luso-descendentes, de certeza absoluta. Sim. Mas as pessoas que votam são uma porcentagem expressiva da população, são 2 milhões, ou o que é, 20% seriam 20% da nossa população se cá estivessem todos. Portanto, acho que esta coisa de ligação é boa. Agora, perguntam-me, para além da festa,
podia haver coisas melhores. Os consulados podiam funcionar melhor, de certeza que podiam. Há uns que funcionam bem, há outros que nem por isso. Não sei se há algo de estrutural que se possa fazer sobre os consulados, mas aberto a sugestões. As pessoas podiam... os portugueses podia-se investir mais nos portugueses enquanto embaixadores, uma coisa mais profissionalizada de criar ligações, criar redes. Eventualmente há sítios em que isso se faz bem. Bruxelas é um exemplo de que isso se faz mais ou menos bem, mas eles lá queixam-se muito, dizem que os outros países fazem melhor. Também de certeza que se podia fazer melhor, mas há sítios em que há este cuidado de criar. Nos Estados Unidos também acho que se faz mais ou menos bem, as câmaras de comércio Portugal, Estados Unidos. Há sempre oportunistas, há sempre problemas, há sempre erros, e há sempre coisas que se podiam fazer melhor, mas este ativo é mesmo importante. Agora, de facto, há coisas em que eu acho que já tive até essa experiência. Por exemplo, acho que a nossa embaixada em Washington tem bem sinalizado e tem uma boa relação com quem são os congressistas americanos, e isso é uma coisa interessante e importante. Os congressistas americanos que são portugueses, hoje em dia já há menos do que havia quando eu lá estive, mas, por exemplo, não sinto que o governo faça muito para depois usar essas ligações que as embaixadas lhe trazem. O governo diz, olha, tenho linha direta com 6 gajos que estão sentados no Congresso, e não sinto que o governo faça muito para explorar isso, mas lá está, essas coisas também às vezes podem passar despercebidas, mas é o tipo de aprofundamento que eu acho que é sempre bom, de querer mais e pedir mais. E quem é que é autarca ou deputado em França e é português, quem é que é nos Estados Unidos e é português, quem é que é no Reino Unido e é português, mas no geral acho que é um sinal bom, porque as pessoas, de facto, e eu já tenho estado com algumas das nossas comunidades na Alemanha, em França, no Reino Unido, nos sítios em que são mesmo sítios da comunidade, sinto que sentem se calhar até mais que nós, e é normal, porque é uma coisa fundamental para a identidade deles no dia-a-dia. Para nós se calhar não pensamos todos os dias que somos portugueses como eles pensam. Eu queria ainda voltar a este tema da viagem de Luís Montenegro e de António José Seguro até Luxemburgo, para a parte política em si, porque foi uma coisa que nenhum de vocês falou. José Pedro Silva, falaste muito da relação Marcelo Costa e dessa simbiose que dava um pouco de enjoo, mas neste momento, com o país, quer dizer, há certas sondagens que dizem PS, PSD, ok, tudo bem, mas não me parece haver uma insatisfação, tirando estas greves que de facto mostram algum desagrado com o governo, mas não parece haver uma insatisfação geral com as políticas do governo. Isso também se traduziu nesta lua de mel, ou seja, o facto de Montenegro ir ter com António José Seguro quer dizer que nenhum quer confrontar o outro e está tudo bem assim. Mas isto tem tudo o prazo, como vimos com Marcelo ou António Costa. É a tua interpretação, que eu não acho que esteja propriamente errada, mas eu por acaso não a sigo, porque, como digo, se eu qualifico estes teatrinhos políticos como coisas absolutamente irrelevantes, inconsequentes, não vou fazer uma leitura política de uma coisa que foi um festival, uma festa. Portanto, uma festa cínica. Porque eu nem acho que o Primeiro-Ministro e o Presidente da República tenham que se dar bem. A coabitação não tem que ser uma coisa... Olha, não tem que ser habitação, tem que ser coabitação. Portanto, nós temos o sistema que temos. O sistema gera-nos aqui algumas instabilidades. Vimos nos últimos anos com Marcelo Rebelo de Sousa, não é? Uma pessoa olha hoje em dia para a Espanha e pensa não, sabe bem que se Espanha tivesse o mesmo sistema constitucional que nós, Pedro Sánchez já não estava onde estava. Nenhum chefe de Estado iria patrocinar aquilo e, portanto, assim se vê as diferenças de sistemas. Mas, portanto, nós em Portugal temos o que temos. O Primeiro-Ministro e o Presidente da República não têm a dar de braço dado. Acho eu. Não tem. Tem que haver tensões. Tem que haver quase um checks and balances, não é? E não têm que ser amigos, sequer. António José Seguro tem pela frente vetos que tem que os fazer, digo eu. A questão do pacote laboral para mim é muito evidente, que ele tem que vetar logo automaticamente, nem pensa duas vezes. Não tem nada a ver com a questão de se concordar ou não. Tem a ver com o facto era o que eu faria no lugar dele, tem a ver com o facto de aquela legislação não foi a votação, não estava no programa. O povo não se quiser fazermos um referendo, aquilo não foi referendado, todas as decisões políticas não têm que estar nos programas, é absolutamente evidente, até porque muitas vezes se alteram as circunstâncias, não é? Bem, mas uma tão estrutural... Ora bem, agora uma questão que é, enfim, permanente, funda, é legislação, é um código, não é? Quer dizer, é algo que não se transforma assim
de um momento para o outro, e as transformações que está a sofrer já vêm atrás, já vêm do tempo da campanha, não é? As inteligências artificiais, tudo isso, inteligências artificiais, sim. Portanto, eu no lugar de seguro, eu dizia ao Primeiro-Ministro, olha, eu não vou ler tudo o que tem aqui, isto não foi a votos. Portanto, olha, eu vou vetar. Os senhores depois levam lá ao Parlamento e voltam a aprovar. Parabéns à prima, mas eu fiz o que tinha a fazer. Portanto, não, o Primeiro-Ministro não tem que ser amigos, não tem que se respeitar institucionalmente, mas tem que haver uma tensão. Também não tem que haver interesse político, como o Marcelo fez muitas vezes, em minha opinião, que inventou tensões para marcar um território, não é? E estar sempre na berlinda. Isso é outra conversa, não é? Agora, com o António José Seguro não quero nada que estejam os dois no palco, sorridentes e a fazer piadas. Pronto, acho que não se ganha nada. Não. Acho que conflitos entre Belém e São Bento, como vimos no passado, deram muito mais prejuízo do que qualquer tipo de bom relacionamento. Agora, essa ambição de que haja uma boa relação, que para além do mero respeito, e institucional e pessoal também, não. Acho que António José Seguro agora tem que fazer estes vetos todos, tem que pôr, e eu também, há bocado falávamos nisto aqui antes de começar, não é que eu quero introduzir o tema, mas eu chefe de Estado, na próxima reunião com o Primeiro-Ministro, perguntava-lhe como é que ele faz, a partir do momento em que eu ouvi Maria Lúcia Amaral, na entrevista à Antena 1, dizer que não tinha qualificações para o caso. Eu estou a utilizar palavras minhas, não foi o que disse. Mas disse com a maior humildade, isto nem é uma crítica. Mas disse que não tinha capacidade, que não tinha poder, que não conseguiu fazer nada, que não tinha também qualificações técnicas. Por simplesmente disse que não podia estar ali onde estava. E que percebeu isso nos incêndios. E depois houve as tempestades, não é? Portanto, porque é que não saiu antes? Um Presidente da República tem que chamar o Primeiro-Ministro, tem que dizer, olha, desculpa, o senhor como é que faz as escolhas? Como é que escolhe os seus governantes? Porque acabamos de ter uma ministra que acabou por ser ela a enfrentar as tempestades e acaba de nos dizer que não tinha capacidades. Portanto, como é que faz as suas escolhas? Podemos confiar nos outros, não é? Mas tem que haver esta tensão, não é? Porque o Presidente da República, insisto, no nosso sistema constitucional tem poderes, não há assim tantos países, porque é um sistema semipresidencialista. Portanto, não é bom relacionamento, é mão de ferro. Joné, António José Seguro, e até li em alguns artigos, de que fala sempre uma nova forma de fazer política. Pelos vistos também não gosta muito de falar à imprensa e de momentos improvisados como Luís Montenegro, tem isso em comum. E está sempre a ser acusado de ser demasiado bonzinho, ou um bocadinho como a Suíça, neutro. Quando é que achas que ele vai começar a entrar em jogo? Ou não vai? Depois do que vimos aqui e do que estamos a comentar. Eu acho que o António José Seguro não está a fazer por ser um presidente marcante, e eu estaria à espera disso. Por não estar a fazer? Sim, acho que faz parte do elan. Passar despercebido. Sim, mas para quem quisesse alguém que fizesse este papel que o Zé Pedro diz, de exigir mais e de... Não é a pessoa. Mesmo de confronto com o Primeiro-Ministro, não é a pessoa. Até haveria aqui uma coisa de se dar aqui um bocadinho ao respeito, não é? Uma personalidade afirmativa perante um Primeiro-Ministro que durante a campanha disse que não escolhia entre ele e o André Ventura, sei lá, se calhar ficava um bocado ofendido, dizia tipo, isso diz um bocado do Primeiro-Ministro. Isso é uma crítica política normal, não é? Que se calhar o Mário Soares faria ao cavaco, não, nós não estamos aí. É um Presidente da República que é suposto, ele foi eleito para ser assim, neutro, amorfo, e eu acho que isso é melhor do que a alternativa que havia, muito melhor, e era mesmo muito importante que fosse isso em vez da alternativa. Agora, esperar que ele se chateie com as escolhas de ministros ou com... acho mesmo que não é para isso que ele lá está. Há quem diga que ele não é assim tão calmo como as pessoas acham. Era essa opção que eu ia fazer. Eu não sei se isso não são mais as vozes do que as nozes. Não sei se Seguro, e ainda estamos no início, pois eu não sei se Seguro é esse pãozinho sem sal. Pode ser mais cínico, mas temos que ver. Não sei. Eu não acho que ele seja destituído ou pouco inteligente, acho só que, antes pelo contrário, acho que ele é uma questão de feitio, se quiseres, inteligente e capaz. É uma questão de estratégia mais do que de feitio. A estratégia é não ofender em demasia. E, portanto, aí chocará sempre com essa vontade de querer fazer uma coisa um bocado diferente. A ideia é quase uma despolitização do papel da presidência. Foi isso que foi a campanha. É tornar a presidência uma coisa novamente
ou pela primeira vez, não é novamente, isso nunca aconteceu. Institucional, sobretudo. Neutra, quase monárquica, como o Passar Zé e Pedro fazer estava assim. a dizer sobre o rei. Sendo que eu acho que se o Pedro Sanches cá tivesse, também sobrevivia da mesma maneira, porque ele sobrevive, é o que ele faz. Acho que E portanto não era pelos presidentes o dissolverem que ele não ia a votos e sacava outra vez uma maioria, que ele, cada vez que vai a votos ele tem maioria para governar. Mas ele neste preciso agora. Apesar de não ter maioria, tem o que lhe basta para governar. Tem o gajo. Onde é que eu estou? Estou na Olha, taberna. eu por mim... Estou na taberna, o gajo. Vamos já embora outra vez. Não, mas ele já vai aqui tão à vontade. Não, mas repara, ele neste Pode momento... dizer o gajo. Ele neste momento tem uma tempestade perfeita a seu favor por uma razão muito simples. Porque ele tem essa maioria no Parlamento, que é a única coisa que o pode tirar de lá. Mas qual é o partido que dá o primeiro passo? Porque o partido que der o primeiro passo, qualquer um deles que saia daquela coligação de 400 partidos... estamos a falar de Espanha. Sim. É só para Não, as para se pessoas perceber. perceberem. Não, eu acho que cá já tinha havido dissolução. Cá ou lá, se o sistema constitucional fosse o nosso, não é? Sim. Se um chefe de Estado tivesse esse poder, porque os outros partidos são todos presos. O primeiro que der o passo para a moção de censura e que a aprovar vai ser o responsável para pôr o Vox no poder. E ninguém fará isso. Este tipo pode estar agarrado com corrupção por todo o lado, que nenhum partido da coligação dará esse passo. Que é colocar o Vox no poder. Sim, que não é bem... Mas Ele está protegido por uma Mas coisa... é que estás nessa conversa há anos e o homem cada vez que vai a votos... Sim, mas agora... Mas nos últimos anos há casos de corrupção que estão a estourar, não é? Quer dizer, certo, havia instabilidade política neste momento. Não é só. Mas pronto, eu não adoro o homem, acho só que ele sobrevive bem. Muito bem. Vamos ainda, rapidamente, penso eu, ao último tema. Trump e Irão. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, disse, agora nas últimas horas, que está para chegar um acordo e anda um bocadinho chateado com o Netanyahu, que avisa mesmo pode ficar sozinho na guerra. Sentes-te bem com isso? Zé Pedro, sinto-me bem com o quê? Com seres mais um dos muitos jornalistas deste mundo que diz, Donald Trump diz, está para chegar um acordo, como se fosse uma notícia. Não. E devo dizer que eu já não sou jornalista. Ou que eras, mas pronto. Sou sempre, mas já não tenho carteira. Atenção. A pessoa que anuncia... Depois causas-me problemas e eu mas digo isto para os comentadores também vale, que é uma pessoa dizer, ontem o Trump anunciou que ia haver sim. Essa frase está completamente errada. Sim, dizer como uma coisa absoluta. Ontem o céu estava azul. Por exemplo. E depois disse uma coisa que, por exemplo, se formos bombardear, o que poderíamos fazer muito facilmente se quiséssemos e passássemos mais 2 ou 3 semanas a bombardear, eles não terão absolutamente nada. Repara, nem a tradução para português consegue dar alguma lógica àquilo que... Estamos a ficar melhores nisto. Diz. Sabem que isto é uma cruzada minha antiga, que é o chamado sane washing, não é? Que é as pessoas veem um vídeo do Trump, os editores e os jornalistas, e tentam, pronto, para escrever a legenda, é uma coisa de trabalho básica, não é? Tentam arranjar a parte em que mais ou menos percebe o que é que ele está a dizer, que é para passar aquele certo, senão... Pronto, se não me engano, ele ainda há pouco tempo ele repetiu o mesmo quadro numa exposição, não foi? Eu estive a ver isso. Ele apresentou um board, um quadro, e era o mesmo quadro de 2 reuniões seguidas. Aquele da piscina? Sim. Que a piscina é mais alta que os prédios? Sim. Porque ele vai repintar a piscina. Bom, só para, é que não podemos... Desculpa, Joné, depois já passo a palavra. Bom, não podendo acreditar no tal acordo de paz, vou acreditar em quê? José Pedro Silva, sobre isto da guerra do Irão. Deixa-me só dizer aquilo que o João estava a dizer é uma coisa que eu chamo de sátira, porque eu, como sou Agora tem invento este termo. Não, como sou da indústria da sátira, durante muitos anos o que é que a sátira tinha que fazer? Tinha que pegar em discursos. Isso é relativo. Em discursos, vamos lá ver, em discursos razoáveis e transformar em piada. Hoje em dia, como o mundo está, tu transformas discursos que são autênticas anedotas e tens pegado ali e tens de fazer uma coisa que faça sentido. Pois. E é isso que se passa um bocadinho com o Trump, não é? Quer dizer, era isso que o João estava a dizer. O jornalista olha para aquilo e diz assim, agora o que é que eu tiro daqui que seja razoável? Mas às vezes não vale a pena tirar nada razoável, não é? Às vezes é o que é. Agora, repara, eu acho que a única coisa minimamente interessante, não sei se isto tem algum fundo de verdade, é Israel poder ficar sozinho, sendo que nunca fica. Já sabemos que nunca fica. Eu já olho para isto sempre, mas... já olho para isto como se deve olhar, que é completamente louco, não é? Já não se consegue perceber nada. Eu já acho que devia ser Nuno Melo a resolver isto, fazendo uma intervenção nos 3. Era Irão, Estados Unidos e Israel e acabar com esta brincadeira.
Há aqui um único ponto que me interessa nas últimas semanas, como tem sido tudo muito igual, ou seja, à sexta-feira há princípio de acordo, ao domingo deixa de haver princípio de acordo, tudo isto tem a ver com movimentos bolsistas, eu tenho poucas dúvidas sobre isso, há quem esteja a faturar trilhões com estas brincadeiras que não têm outro nome, chamemos-lhe brincadeiras, não vamos dar aqui uma formulação séria a algo que é brincar, não é brincar com a vida das pessoas, mas enfim, é quem elegeram. Mas há um único aspecto político nas últimas semanas que me pareceu relevante e diferente um pouco do que tem sido os últimos meses, que foi a ida à China de Trump e de Putin, em que Putin foi recebido com muito mais respeito do que Donald Trump. Isso aí também é um indicador, mas depois das duas visitas intensificaram-se as duas guerras. Eu não sou especialista e não me vou armar em tal. É a única coisa que eu, enquanto leigo, vi. Após as duas visitas, intensificou-se o ataque na Ucrânia, em que se pode justificar também com o facto de estar a perder terreno no avanço e, portanto, quer fazer um bocadinho mais espetáculo com o ataque a Kiev. É possível que sim, os especialistas que se expliquem, mas intensificaram-se os ataques da Rússia na Ucrânia e intensificou-se novamente a guerra no Médio Oriente a seguir estas duas visitas. E, portanto, a China não manda nada, também é uma hipótese, não é? E depois do Trump ir ao Madison Square Garden, os Knicks perderam também. Exatamente, sim. É o toque de Mirdas, não é? Em vez de ser o de Midas, é o de Mirdas. Em cada coisa que ele toca, estraga. Donald Trump já nos parece um pouco que não tem qualquer tipo de poder, não é? Não manda nada em Netanyahu, que faz o que bem lhe apetece, não é? Portanto, há supostamente um acordo que rompe por causa do ataque em Beirute contra Hezbollah. Mas nós olhamos para isto tudo e é sempre tudo repetido. Estamos a ver os mesmos episódios. E ainda há eleições. A única coisa, claro, a única coisa que me parece aqui que altera um bocadinho na reflexão que podemos fazer disto tudo na Israel é cá em outubro. São estas visitas. E eu genuinamente gostava de compreender qual é o significado disto, porque obviamente que a China quer a pacificação do Médio Oriente, isso é porque mais evidente, mas também por várias razões, não é? Apoiando o Irão sem ser militarmente, mas porque me parece que a China, percebendo, e aqui sou eu a tentar entrar por terrenos mais desconhecidos para mim, mas percebendo o que é que está pela frente em termos de jogos de forças internacionais, a polarização vai ser evidente e a China quer tomar o seu lado, não é? Joné, 11 contra 11 no fim ganha a China, é o que estamos a ver, e Donald Trump finalmente está a perder, como imagino que tu sempre quiseste. Ou não? Não é sempre quis, é sempre soube, não é? Não é um bocado diferente. Mas está a demorar um bocadinho. Não. Não achas que não? Eu acho que está. Não. Demasiado. Já na primeira presidência aconteceu. Acho que as pessoas tiveram aí um episódio de memória, mais a maneira como os jornalistas quiseram tratar as duas coisas, não é? Os jornalistas trataram seja o 6 de janeiro, seja a eleição de 2024 nos Estados Unidos como uma leviandade. Que pronto, não têm medo de nada, nem da sua própria sobrevivência, não é? E portanto... Mas sobrevivem também à conta de Donald Trump. Também até ao dia, não é? Mas a verdade é essa. A ideia de instalar tentar instalar um fascista pelas audiências para um jornalista é uma coisa engraçada, porque corre muito bem até ao dia em que corre muito mal. Novos tempos. Mas sim, fez-se uma campanha em que o tema mais importante era que um senhor tinha 80 anos, não era que o senhor que estava candidato contra ele tinha 78 e tinha tentado fazer um golpe de Estado e era um criminoso e tinha um plano económico e político para o país completamente destrutivo, e nós agora vivemos as consequências dessa normalização. E pronto, e de um presidente dos Estados Unidos que não tem capacidade para ser, nunca teve, não tinha no primeiro mandato, não tem agora, isto vai sempre correr mal. Donald Trump só não corre mal quando está na campanha e não é ele que está a mandar. Aí não corre mal, corre ok, os espetáculos são engraçados, as malta ri-se das estupidezes que ele diz, tem menos graça hoje em dia, aliás, as piadas já estão gastas e ele tem menos energia e adormece pelos cantos. No outro dia adormeceu outra vez, mas sim, não é que a China tivesse, como o Trump disse ao Zelensky, não é que a China tivesse as cartas todas, mas o Trump está-lhe a dar. Eles não tinham. Eles têm problemas demográficos, têm problemas de sustentabilidade do sistema financeiro,
têm problemas de capacidade de continuar a este ritmo de crescimento e podiam ter um resto de século com várias complicações, seja pelo envelhecimento, seja pelo estado social que vão precisar de ter. Só que os adversários decidiram todos suicidar-se. E assim é mais fácil um gajo ganhar. Sobra a Europa, mais ou menos. Que faz às vezes um bocadinho como seguro. Sim. Sobra a Europa, mais ou menos. Precisaria de líderes políticos com vontade para isso e com força política para isso. Vamos ver se eles agora... E que os países não tivessem a cair aos pecados, não é? Que uma pessoa depois olha Reino Unido, Alemanha, tudo. O Reino Unido agora está metido numa embrulhada que é porque nós também não conseguimos gerar essa força a partir do momento em que os motores estão gripados. Sim, mas nós não temos, ou seja, o Reino Unido para nós já nem conta. A minha equação podia contar, mas podia contar. Eles estão com interesse até quase de... Podia contar, mas sim. Nós temos os motores completamente gripados. É a tempestade perfeita, lá está, quer dizer... E assim é bom para os chineses. Mas, dito isto, acho que eles continuam a ter problemas graves e estruturais que ainda não sabemos o que é que vão dar. E Israel também está finalmente a ficar sozinho? Ou... Não, essa coisa de que o Trump diz que Israel vai ficar sozinho é uma treta, porque ele não pode largar Israel. É uma coisa que seria completamente... Eu sei que ele é muito suicida para o país, não tanto. Mas ele não é muito suicida politicamente. No sentido em que consegue sempre perceber onde é que está a base de apoio dele e o que é que ele precisa para continuar a ter os votinhos dele na urna. E da mesma maneira que ele tem aquela coisa que às vezes até passa para lá dos limites do desrespeito, de sacar de uma Bíblia e dizer aos evangélicos todos isto é o meu livro preferido e vocês gostam é quando eu digo isto, não é? Abanar-lhes assim a Bíblia à frente, a gozar com eles, não é? Porque ele não acredita em nada, portanto aquilo é só... A mesma lógica disso da Bíblia é o de Israel, que é: estão a ver, eu protejo Israel como o caraças, vocês adoram isto. Quando eu digo Israel, vocês, olha, até se babam. E pronto, e é assim que é um truque. Não sei se, às vezes parece-me que já estou um bocadinho aquele telefonema que se conheceu entre os dois. Eu não sei se até que ponto é que aquilo não é um bocadinho polícia boa e polícia mau, se aquilo não é. Para já acho estranho que um telefonema se conheça daquela forma, não é? Já é o segundo, aquele jornalista já é o jornalista que soube do telefonema do Biden insultar a Netanyahu também. Portanto, a probabilidade de ser só um gajo que inventa não, mas o Trump confirmou. O Trump confirmou que eles tiveram uma chamada tensa. Dura, pois. E em Trump Israel também se passou agora numa entrevista, não mas foi? Tirou o microfone. Foi-se embora, foi à vida dele. Não, ele não está habituado a cruzar-se com jornalistas que não sejam a nora dele. Portanto, aquilo foi uma coisa complicada para ele. Sim, mas foi bastante interessante. Mas aí vê-se quando Trump, quando a jornalista o confronta com, mas não tem provas de que as eleições tenham sido defraudadas, não é? E ele diz assim: nunca houve tantas provas. É só esta frase, repara, não dá provas, mas você não tem provas, nunca houve tantas, e fica por ali. E isto de certa forma é terrível e genial, é uma coisa um bocado esquisita, do mal. Bom, então pelos vistos, olha, fico triste de não haver acordo de paz. Mais tristes estão as pessoas que estão a ser todos os dias bombardeadas. Entretanto, nós ainda vamos mandar as pessoas a um sítio. Vai, mas é para... Muito bem, começo eu. Além de mandar as pessoas com urgência aos cinemas, queria fazer uma sugestão, que é uma espécie de homenagem, infelizmente, porque a autora de banda desenhada iraniana Marjane Satrapi morreu, e que criou um dos mais míticos e importantes livros de banda desenhada de sempre, o Persepolis, e transformou o Irão numa história, vou pegar aqui no artigo do Público, numa história universal. Tinha apenas 56 anos, portanto é sempre assim uma coisa um pouco, pelo que eu fui percebendo, ninguém estava à espera propriamente. O filme também é bastante bom, mas faço a recomendação das pessoas irem comprar o livro, quer seja a feira do livro ou não, e fica assim a homenagem. Pronto, às vezes as pessoas deixam-nos, mas ficam as obras que também permitem que as pessoas perdurem muito na nossa memória. Zé Pedro Silva, vais mandar as pessoas onde? E já agora te peço desculpa, porque ainda mantendo-me no Irão, faltava-me aqui isto, o realizador Jafar Panahi, como tem sido hábito, está sempre a ser castigado
pelo regime, e o seu último filme foi só um acidente, acaba também por ser condenado, portanto vê confirmada a sentença que o acusa de propaganda contra o regime. Estamos a falar de uma pessoa que está consistentemente a ser posta em causa, que tem que gravar clandestinamente, e a melhor parte é que os filmes são sucessivamente bons. Portanto, uma coisa que é trágica acaba por transformar as suas criações cinematográficas em algo um bocadinho maiores. Só é pena que a sua vida seja constantemente posta em causa. José Pedro Silva, vais mandar as pessoas onde? Olha, eu hoje, como não tenho mais nada para além das feiras gastronómicas, vou já para as feiras gastronómicas, até porque estamos numa altura em que há muitas pessoas a descansar, a aproveitar estes dias, a juntaram feriados com pontos e com tudo para fazer umas merecidas férias. Portanto, vou mandar as pessoas à Feira Afonsina, que é onde? Que é em Guimarães, de 11 a 14. No Santo António? Não, mas ouve lá, mas atenção, o Santo António não se celebra em todo o país, cuidado. Feiras gastronómicas. Cuidado. Tem muito cuidado. Cuidado. A Feira das Freguesias, que é em Arganil. Qual é o santo de Guimarães? Não sei. Sei, agora... Afonso Henriques. Afonso Henriques. Pois, não sei. Para o norte chama-se mais São João, não é? Temos que dizer isto. Mas enfim, não nos vamos meter por caminhos apertados, porque depois as pessoas ficam ofendidas, é melhor estarmos calados. Portanto, Arganil, distrito de Coimbra, a Feira das Freguesias... E eu tinha aqui outra que queria mesmo fazer, mas a Pimel 2026 em Alcácer do Sal, mas também onde é que está a Amelhada. A Feira de Artesanato e Gastronomia da Amelhada, de 9 de junho a 14 de junho. De junho. Vais a alguma? Não, em princípio, mas repara, as recomendações fazem-se independentemente de... Claro, Pronto. era só para perceber. Na Amelhada, eu tenho que dizer isto, e não é publicidade. Não tens que dizer. Quando falamos de leitão, o meu restaurante favorito, não sei se participa nesta feira ou não, mas que é de longe o Mugasa. Mas isso não é na Anadia? Não, é muito perto da Mielhada, é na Fogueira. Mas é em que concelho é que é? Repara uma coisa. Eu gosto muito do Mugasa, mas eu acho que não é no concelho da Mielhada. O concelho pode ter outro nome, se bem que eu acho que não, mas aquilo é Fogueira. Eu sei, eu já lá tive várias vezes. É 5 minutos da Mielhada, 10, vá. É 10 minutos da Mielhada, pronto. Já se pode chamar, já pode ter outro nome. Aliás, porque depois é aquela... Sangalhos. Vou ver. Exatamente. E que é depois onde há os vinhos das baixeiras. Anadia, pronto. Sim, mas são limítrofes ou não? São limítrofes. Mas o melhor leitão é na Anadia. Na Anadia, pronto. então por isso pode não estar nas festas da Mielhada, é isso que queres dizer, não é? É possível. Mas oxalá vivam bem entre eles e são vizinhos. E claro. Deus, podemos avançar? Podemos e até te peço. Tens mais alguma coisa? Nada. Felizmente. Também tem a festa das cerejas, cá por todo lado. Mas isso, claro. Johnny, vais mandar as pessoas onde? Posso fazer uma curadoria dos jogos do Mundial? Sinceramente, podes fazer o que tu quiseres. Então, os primeiros 4 não valem muito a pena. É o problema de haver... Eu vou ver todos, obviamente, mas é o problema de haver muitas equipas. México, África do Sul, Coreia do Sul, República Checa, Canadá, Bósnia-Herzegovina e Qatar, Suíça. Não. Pronto, são os 4 primeiros jogos do Mundial. Nunca aquecem muito. Só para vocês terem uma ideia. Mas pronto... No sábado, Brasil-Marrocos, 11 da noite, guardem, é bom. No domingo, 9 da noite, Holanda-Japão, bom, qualidade. Depois, dia 15, segunda-feira, Bélgica-Egito, às 8 da noite. Ok. Mas acima de tudo e mais importante, Espanha-Cabo Verde. Às 5 da tarde. Estás por quem? Cabo Verde, obviamente. Essa é a segunda? Segunda-feira às 5 da tarde. Pronto, é chata a hora, mas... E em princípio, para ver os jogos em Portugal tem que ser canal aberto ou Sport TV, não é? É isso, é. Pois. Ou ir a um café. Como ao Café Santana. Isso, muito bem. Em Cascais. Claro. Depois, terça-feira, França-Senegal, 8 da noite, também guardem. Boa joga. E depois ainda, se quiserem ficar acordados até às 2 da manhã, que é o que eu vou fazer depois daqui para gravar o dia de reflexão, vai ser chato. Argentina-Argélia às 2 da manhã dessa noite. E depois às 5 ainda podem ficar até às 5 e ver o Áustria-Jordânia. Sim, o jogo às 5 da manhã. Aí é a opção que cada um tem, que é ficar até às 5 da manhã acordado e ver o Áustria-Jordânia e depois pronto, pega logo para o dia seguinte. Só mesmo se tiver uma insónia, digo. Muito bem. Nós, felizmente, não tivemos, mas se calhar damos insónias, mas ficamos por aqui. Foi mais um dia de reflexão
na TSF. Voltamos para a semana com a Maria Escaja, certamente. Beijinhos. E agora sim, digam adeus aos senhores e às senhoras, Então, com adeus. recomendação, que vejam os Jogos do Mundial e que nos ouçam em todas as plataformas. Adeus. 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 1, 2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos